Sim, eu fiz um rebuscamento, né? Umas novas considerações importantes. Um sucesso, eu penso. Que eu vou esperar dar o tempo do YouTube recapturar os vídeos internos de tamanho que não dão para jogar no Facebook. E acrescentando aqui como nota de rodapé, vamos dizer assim, né? O que é você se deparar com livros que vêm e vão, em que implicam em considerar minuciosidades que há quem apontar desapócrifos como referencialidades correntes quando eu entendi a diferença do que a racionalidade se faz rasa e quando você olha. Tipo, bate ali, quicou aqui, foi na rua, usou esse nome, isso, aquilo, que as coisas têm um empoderamento. Que né, até onde alguns reducionismos não andaram edificando massas, não andaram. Então, quando alguém apresenta e quer colocar a coloquialidade, nossa, tô com sono, barriga cheia, que responsabiliza a codificação, né? O que é apurar, o que é conciliar, o que é permitir uniformizar sem dessingularizar. E quando o filme empodera algumas questões, o que é um livro, o que é não ler um livro, ou mesmo ter folheado muito ou não lembrar, e alguns pontos, algumas coisas para você falar, eu não gostei, ou o que é gostar, ou tipo, não é o meu perfil, nunca foi o meu perfil ler daquela maneira. Eu percebi que o meu roteiro, nem lê de muitas maneiras, que o meu roteiro todo veio em intensivos, eu aprendi a questionar a introdução, entender algumas introduções, não sair das introduções, quando são introduções, né? E eu percebi, eu tenho uma responsabilidade, uma disciplina muito grande em fazer o horário, cumprir o horário. Eu vi isso com fome absoluta em situações atemporais, em situações multitemporais. Né? O que é você pegar uma breve história do tempo e falar, eu acho que eu entendi alguma coisa de físico, e ler de novo, talvez não sei, mas sair com uma borracha queimada ou tentar entendendo hoje, eu não sei como seria. Cochilou, eu não, devo ter perdido meia hora, e acho que meia hora, tentei que voltar, não, lembro disso, pode seguir. Eu não sei nem o que seria, se ler de novo, falar, eu ouvi, assisti num dado momento, fez um momento que eu não tinha nem a caloria no corpo e eu precisava parar e não conseguia, num contexto de obrigações de deixar a coisa fluir no ouvido. Aí eu coloquei a questão de uma breve história no tempo e somos, né, independente do que apontar, não questão de trecho, de retratar, que momento uma lixoteca física, que são condições físicas transitivas a quem apontar físicas e não físicas a serem compiladas, né? Que realmente é uma sistêmica multicobaística, muito sistêmica, que implica em muita responsabilidade, empoderada perante condições anti-explosivas, pré-explosivas, pró-explosivas, o que é exatificar considerações entre um contexto auto-humanizado, quando isso permite estática, subsistencialidade. Sem sombra de dúvida, você ortodoxar-se a física com racionalidade, espaço temporalizante, que mesmo dignifica a relatividade, sobreterrena, quando isso inedifica, como de fato, né? Que é a química consciente, né? A matemática materializada, a física onipotente, que mesmo estada, né? O que é rebuscar singularidade repetitiva como repetição singularizante, né? Escalarizante, desescalarizante, fórmula escalarizante, usufruto arbitriante, é algo sensacional, né? Que é o poder de exatificar, seriar sociedades ou estadas protocolo padronificadas, né? Então eu penso que a usufruência física, quem sabe condecorar, né? Consagrar a linearidade monoteísta, perpetuadora sobre a santíssima versificação, estadualizante, que considera infinitivo, verbo gerundificância,
né? Condecora até onde o inacreditável implica, né? Quem determina ir às máximas, além das máximas, com consciência e sobrevivência, né? Quando desbravar o desconhecido, quem é que de fato justifica a medida certa, né? Lidar com tudo, né? O que é desnadando, destudando, né? Condecorar linearidade perante a relação paradigma desparadoxável do inafiançável a quem justifique, despejorativizar ou mesmo protocolar a razão perante o implacável, o inabalável, né? Inacreditável, que é o paradoxo do inacreditável, né? Que é o desquadrado do redondo, né? Que são as esferas literalmente piramidais que justificam o empoderamento integral e exatificador que praxeologiza sobre parcialidade não acidentável, literalmente expectativa, quando isso referencia, né, né, infinitivização, né, gerundifica a infinitização sobre geográfica, né, espaço sideralizante que a quem condecorar, categorizar tempo temperatural inabalável, não pejorativizado, né? Que é o platô explosivo, quando potencialidade causalifica sensacionalidade pró-originalizante, a desfim, né? Que é justificar a vida satisfatória em agudo homeostásico, né? Em agudo sustentável, recursável, né? Então a física e as condecorações físicas e de fato, né? O valor moral da física, a quem atribuir não olhar para trás, sair do chão, não fez no chão. Que a singularidade é quem justificar a uniformidade rasa como uniformidade que empodera sucesso, que literalmente sobressimetrifica, desassimetrificações perante a conjuntura, né? Temporal, que estacionaliza plexo climatográfico, cinematográfico, né? Que é a constante cosmológica, o que é a variante cosmológica que constantifica sobre ineditificação contínua, né? Que gravitacionaliza, né? A vertente de fato correntista, né? Que em que datado momento a quem justificar pró-relatividade como descorrentismo de senso comum, apontado como desfuturismo comum, né? Ortodoxalização sistemiológica, né? Sistematográfica. É literalmente, categórica, literalmente fotoeletricizante sobre gerundificar mesmo as substanciações grandesificadoras que permeiam de fato alturas, profundidades como lateralidades, literalmente anátomo-elementares, como que vira, né, o deschip ou prochip, a seriação contínua do que eu referencio como atalho dimensivizante, né? Então essas categorizações que nos convidam a aderir, formatação, cerne condecorativo, por que não, né? É mesmo algo muito sensacional. Então, em que datado momento, o fator astrofísico, quando justificar a astrologização, literalmente, eu penso que eu já, né, ornamentei o suficiente, mas o que é verbo gerundificar a espacialidade, né?
o infinitivo literalmente mensural, quando grandezas físicas, são capacidades geniais, literalmente ortodoxadas, com muita sutileza, com muita genialidade, com muita dedicação. Né? E quando está categorizado a um contexto de astro, que virou uma popularidade até ensaiada, né? O que são tubos de ensaio, né? Que é uma harmonização instrumentalista que mesmo regimentaliza, né? O ato, né? Então temos aqui eu penso que uma autoconsideratória literalmente sustentável, ou uma multi-relativização literalmente protocolarizante, né? Até que ponto deixa que eu falo para vocês, mas através de vocês eu também falo para mim, é o que vira de fato a relação Espírito Santo consagratória, que justifica o valor perpetuativo, olhado até que ponto imagem e observação categorizam espectros comparáveis, né? Literalmente fracionalidade dinamicizada, né? O que vira racionalidade abduzível como singularidade ressurrível e sorível, que justifica o poder autocriacionista e a empoderação perpetuadora aguda como determinante corrente literalmente agudista, que se faça valer a pena o que é sentir a maciça resistora, que mesmo revela a oratória infinitiva, né? Eu preciso me condecorar também, constantemente, e aqui faço condecorações, né? Eu gosto do palco, né? O que virou, além do corpo permitir atalhar o corpo ao curandeirismo a quem dissecou, acreditados, desacreditados, apontados homossexuados, não homossexuados, né? O que vira causa e efeito de desmilagrar doença e subsistenciar tecnicização aparentemente pré-tratante, destratante, pró-medicinante, né? Que o corpo permitiu linearidade interpretativa, argumentativa, que subsistencie possibilidades de vida, né? Entre o que virou sobrar futurismos robóticos a quem se compare, causa e efeito de plenitude isocinética, né? Comer ou transar, né? Transar de barriga vazia, comer de barriga cheia. Transar de barriga cheia, comer de barriga vazia. A quem justifique, né? Simbiose racionalizante, né? Singularidade auto-humanizante a quem se compare. Então mesmo eu penso que entre o que decidiram como religião e a teistificação física nuclear rima com a explosão que aí todo momento está boom. Envolvente, não?